Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Musicast RN. É um prazer estar recebendo todos esses artistas para falar de música, para falar de técnica, para falar de design, tudo que compõe essa cadeia produtiva aí da música no nosso RN. E hoje, recebendo aqui com a gente, a Tiquinha Rodrigues. Tiquinha, muito obrigado por ter vindo. Vai ser um prazer conversar com você durante essa próxima hora. Vamos lá. Para mim é uma honra estar nesse espaço, poder falar um pouco da minha história, do meu percurso, da trajetória. E é isso. Vamos lá, vamos que vamos. E assim, a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, e a carreira é muito prolífica, né? Ela foi para um lado, foi para o outro, se entrelaçam, muitas parcerias, muitos projetos, mas a gente sempre fala aqui que quando a gente olha lá para trás, a gente tem uma base do artista que vem a ser, né? Então, fala um pouquinho para a gente, assim, daquele começo ali, em casa, ambiente de casa, quando é que a música chega para você ali? Eu nasci em Macau, né? Na Costa Branca do Rio Grande do Norte. E aos 7 anos, a gente se mudou aqui para Natal, no bairro da Cidade da Esperança. E eu lembro que era um mês de férias, e lá em casa somos 4. E minha mãe foi uma pessoa que nunca quis que os filhos ficassem sem fazer nada, né? Até nas férias. Ela disse, eu não quero ninguém aqui de vagabundagem, e eu quero que vocês vão fazer alguma coisa. Aqui perto tem o Centro Social Urbano da Cidade da Esperança, e lá estava oferecendo curso de férias. Fomos os 4 nos inscrever, né? Fizemos nossa inscrição, e chegando lá tinha, assim, um leque de coisas, de possibilidades, mas tudo ligado à arte. E tinha música, né? Tinha artesanato, tinha... E aí a gente iniciou fazendo bandinha, né? Tocando xilofone, flautinha. E desse lugar, desse verão, dessas férias, foi o grande portal para minha história se materializar com a música, né? E aí eu comecei a estudar violino, e era de uma orquestrinha de estudantes, e tínhamos uma grande mestra chamada Assi Maier, que formou essa orquestra, e a partir daí foi um caminho lindo, sem volta. E o que é que tocava em casa, Tiquinha? Assim, naquela referência de casa, dos finais de semana, pois aquela é, música, como é que é? Minha mãe, ela, aquela que sempre apreciou Maria Bethânia, Maísa, né, Nubia Lafayette, Elisete Cardoso, Elimar Santos. Então, aí meu pai já ouvia Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Trio Nordestino. Então, a música popular brasileira, eu acho que ela, na minha casa, sempre rolou muito. E é interessante porque a gente acaba vendo na frente todo esse início, né? Então, tudo isso que tocava geralmente na nossa casa. Pois é, e falando do início, que hoje que eu tenho a noção desse início, que minha mãe, ela é mãe de santo, e aí, assim, eu sempre digo que minhas canções de ninar eram os pontos de Jurema que minha mãe, naquela época, né, cantava para mim. Então, assim, isso hoje está no meu trabalho, aí é onde é que está na minha história, né? A gente consegue olhar no retrovisor assim, identificar esses pontos de virada, né? Isso. Interessante demais. Tiquinha, tem uma coisa que também a gente fazendo a pesquisa antes, muita gente começa na parte mais popular, vamos dizer assim, na parte mais pessoal, e depois migra, às vezes, para a parte mais erudita, e você faz o caminho inverso. Sim. Você começa, me fala um pouquinho desse caminho inicial na parte erudita, vamos lá. A importância de projetos, principalmente nas comunidades, nas periferias, de educar, de levar música. Por isso que é bom falar sobre ela e dos caminhos que ela pode nos conduzir. E foi desse lugar, fruto de um projeto que tive bons mestres, bons condutores, a importância, né, de estar onde eu estou, né? Ali eu iniciei música erudita, né? Tínhamos professores, e assim, até então a minha memória de ouvir tudo isso não passava música erudita, né? A música clássica, a música, né, desses mestres. E foi através desse projeto na Cidade de Esperança, criamos uma grande orquestra, com a maioria, 90% era da Cidade de Esperança, com todo instrumento, com violino, viola, violoncelo, contrabaixo, era num período só de cordas. E aí
teve essa mentora que tinha um olhar muito mais distante e via a potência que tinha nesse grupo. E antes dela ir, ela disse, vou colocar tudinho como estagiário na escola de música da universidade. E, na época, não existia curso superior da universidade, existia apenas violão, ou então para você ser professor de arte. E foi isso, foi acreditando, foi estando junto de pessoas que viu a potência, que a partir daí a gente formou uma grande orquestra, a gente formou grandes instrumentistas, professores e gestores. Você pode até citar algumas pessoas que desenvolveram nesse grupo. Inclusive, assim, né, por exemplo, Márcia Pires, que era da Casa Talento, né, Dorinha Pires, que foi também diretora da Orquestra Sinfônica, Luiz Antônio de Paiva, que também foi diretor da Orquestra Sinfônica do Estado, aí teve Ailson, Paraguai, quem é dessa geração ia da Cidade de Esperança sabe, Clodoaldo. Então, assim, grandes professores que criaram outros e outros alunos e abriram outros caminhos. Assim. E aquela coisa, né? Para você ver como um projeto, ele desembocou em tantos nomes, né? Tanta formação e tanta sequência na vida de todo mundo. Isso, né? E está aí reverberando até hoje. Educar. E aí, vou entrar nessa parte mais específica mesmo, quando você a trajetória até chegar na Orquestra Sinfônica. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa caminhada para você? A gente tinha chamava Orquestra Sinfônica da Cidade de Esperança. Aí essa nossa professora nos levou para a escola de música que existia atrás do Palácio dos Esportes. Chegando lá, tinha violão e piano, mas tínhamos os professores que veio em outro projeto, através da universidade, do NAC, Núcleo de Arte e Cultura. E aí tinha um intercâmbio com professores do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, e a gente teve muitos bons professores que tanto faziam aqui quanto na Paraíba. Era um projeto que estava atrelado. E, com isso, maravilhosos mestres, professores. E a gente, assim, teve um intensivão. Aí, tipo assim, injetaram uma boa, sabe? Aí, depois eles mas foram embora e a gente já estava estagiando numa orquestra juvenil. E, a partir daí, a gente foi estagiar na Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Norte. E foi crescendo, foi maturando, até abrir um concurso a nível, né, internacional, assim, para um quadro sinfônico no Estado do Rio Grande do Norte, do qual eu faço parte, né? Faço parte da Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Norte há 34 anos, para minha felicidade e agradecimento. 34 anos de Isso. caminhada. E a gente falando um pouquinho aqui nos bastidores, assim, ao mesmo tempo tem toda essa caminhada, mas tem um lado também que sempre, como você já mostrou para a gente, desse ouvido mais popular, dessas referências que vinham desde casa, né? Sim. E esse desejo também, talvez, chega uma hora de dizer assim, não, peraí, também eu quero falar com outro lado meu, né? E sair um pouco do erudito e ir mais para essas descobertas. Me fala aí, quando é que bate essa vontade de dizer, opa, deixa eu olhar um pouquinho para esse lado aqui. Tem um artista da cidade, um compositor e instrumentista, Ricardo Baia. Ele tem uma música que se chama Sotaque, que fala do nosso sotaque, que diz, eu não pareço com você, graças a Deus, porque se não existissem as diferenças, para a gente poder apreciar essa diversidade, o universo diverso que somos, ainda mais nós brasileiros, América Latina e tudo isso, que tem uma riqueza incrível. Então, assim, o reconhecer, eu poder ir para o espelho e fui lá, vou voltar para a orquestra, fiz concurso, passei, e isso já tem mais de 33 anos, 34 anos. E aí eu fui convidada para fazer parte de um grupo chamado Breboto, um grupo popular. Um grupo que era, na época, fazia parte de Tina Medeiros, Nara Kelly, Zaga Galvão, Ivoneta Albano, Pedro Queiroga. Era uma mistura de teatro e música, né? Jorge Negão. E eu achava aquilo incrível, né? Tinha um lugar que na música erudita, que faz parte, que é a sua academia, aquela rigidez, aquela seriedade, né? Apesar que hoje já se quebra muito, dependendo da orquestra. E tinha dentro de mim outras coisas, outras ânsias que eu não entendia. E até que eu fui para a rua, tive esse prazer, essa honra, esse convite de fazer parte do grupo.
Breboto, que durou 2 anos, a gente ainda tocou no primeiro MADA, fizemos parte, cortejo, lindamente, na Rua Chile. Eu lembro demais, e aí a gente está falando de um tempo e espaço muito específico da cidade, né? 96, 97, por aí, 98 Incrível, talvez. um momento lindo. Uma efervescência muito grande, e uma das características que a gente vem costurando nesses episódios é isso. É que Natal, durante muito tempo, teve uma facilidade dos nichos conversarem entre si, dos estilos. E eu queria perguntar para você também, quando a gente lembra do Breboto, tinha uma parte teatral muito viva e muito... Naquela época não tinha... Acho que não tinha quase ninguém fazendo, ou Sim, ninguém, naquele nível que o Breboto estava fazendo. E falo também da parte de atriz, né, que você desenvolve esse... Pois é. Interessante que esse período, eu acho que era o período que estava acontecendo no Mangue Beat, era um período que a cena de Natal, assim, a gente estava... Era em Bola Funk, era o General Junk, era Ravengá, era uma galera assim, Cantos do Mangue. Então, era uma riqueza. Eu acho que a gente estava todos vivendo um momento muito rico, né? E quando eu vi pela primeira vez o Breboto, que eu não cheguei no início, que eu vi Isaac Galvão naquelas pernas de pau, cantando com aquela voz gigante, com aquela firmeza... Eu fiquei assim encantada. Gente, isso é aqui. É para mim. Isso é aqui. E aí, quando eu recebi o convite, porque um dos meninos que tocava viola não pôde ir, assim, foi quase, eita, eu estou me sentindo em casa, sabe, assim. E tem que achar... Aí, pronto, aí acordei a cena, né? O cênico, o belo, o você está no palco, e o palco não é casa, o palco é divino, é sagrado. E o teatro é outra escola, é outra academia, é outro lugar que eu honro, que eu respeito demais. E foi quando eu vi o Breboto, recebi o convite, fui para fazer parte. E ali foi uma escola com os atores, né? Sim, eu acho que o Breboto teve 2 anos, foi incrível. Demais, né? Só que tem uma hora que quem é músico sabe, assim, e agora a gente continua como, né? Vai ser mais teatro, vai ser mais música, e quem é da música sente uma falta, e aí até foi vendo... E cada um seguiu seus caminhos. E aí, quando vê outra parte da minha história, né? Que já foi com a Rosa de Pedra. Que é logo depois, né? Isso, Tem um tempo ali, eu lembro que cada um foi seguir seu caminho ali dentro e depois... Então, isso vem a questão... Quando acabou o Breboto, aí eu fiquei... tem Jorge Negão, que é um professor daqui de percussão, e tem o Folia de Rua, um grupo. A gente que era do Breboto, as meninas, como a gente trabalhava muito com percussão, a gente já tinha umas aulas. E na época a gente, não, vamos gravar um disco, só as meninas. Foi quando começou esse movimento, que era uma banda chamada Ninas. Vamos gravar. E ele era o diretor, né, percussivo. E aí a primeira formação do Folia de Rua, saímos todas no Folia de Rua para arrecadar dinheiro para gravar o disco. E aí eu fui para a rua, e aí era timba, era tambor. E aí veio um outro momento que eu percebia que era um pouco de preconceito, quem era da academia me ver na rua batendo tambor, né? É tudo muito pejorativo, assim, entre aspas, né? Dependendo do olhar da academia. Como assim, violinista da orquestra está lá no meio da rua batendo timba? Que é dessa forma, né? Que às vezes... Ainda é visto assim? Ainda tem. Ainda tem. A gente tem muito preconceito ainda para lidar, né? Dentro da gente. E aí foi depois que veio o empoderamento, mas voltava como assim, né? E terminou que não aconteceu o disco, mas a gente saiu do trabalho e o trabalho continuou com outros. Aí, depois das Ninas, aí pronto, aí ficou... Aí foi quando se juntou Ângela Castro, eu com Cita Alves, que era das Ninas, e convidamos Tony Gregório. Que desde então é isso. A banda Rosa de Pedra hoje faz 23 anos, né? E aí, assim, aí foi um outro universo que eu acessei. Aí foi outro... Porque no Breboto eu não tinha ainda, né, o espaço, ainda era um coletivo que eu não dominava ainda. E aí foi a escola, quando eu cheguei na Rosa de Pedra, aí é a cria, né? A cria, foi quando eu iniciei a compor, foi quando eu iniciei a colocar a voz mais no microfone, que tinha os receios, os medos, pelo timbre de voz, pela sua referência, que é outra... Não, interessante que
vendo a situação onde já existia o Breboto, beleza, você participa, observa ali e absorve o máximo possível, e quando vem Rosa de Pedra, você está desde o início. Então, eu acredito que a direção artística foi conversada, foi orientada, vamos dizer, gente, vamos por aqui, eu falo mais isso aqui fala mais para mim, emociona mais, vamos por aqui. E foi toda uma descoberta, né? Porque Sim, 23 anos de banda. É, isso. É E vida, estamos né? aí, viu? Acabamos de gravar um DVD, um videoclipe e um Olha single. olha aí, novidades. Então, E aí nessa banda tinha Michelle Ferrer no início, trabalha hoje, é jornalista, com Cita Alves, jornalista também, professora, e Bianca, as professoras. Aí é isso, né? Aí tinha os músicos, aí ficava, como assim? Cadê a música? As cobranças, que é normal de quem... Qual é a sua profissão primeiro, né? Sim. E aí não, gente, a gente ama vocês, mas desse jeito assim não dá para continuar. A gente precisa de dedicação, planos, projetos. Aí as meninas saíram, e aí foi quando veio... passou pela banda Jailton Torre na percussão, depois entrou Sami, Tarek, Kleber Moreira e Rogério Pitomba na bateria. Aí a gente fez, pronto. Aí fizemos o segundo CD com o Pitomba. E hoje a formação da Rosa de Pedra sou eu, Ângela, Tony Gregório, Kleber Moreira e Betão Tavares. Betão, grande. Mas a Rosa é isso, assim, a Rosa nos levou a lugares lindos, como a gente participou do Som Brasil homenageando Dominguinhos na Rede Globo, foi um lugar lindo. Fizemos na Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro, fizemos na Fundação Progresso, lá perto da Lapa. Enfim, temos um DVD lindo, que eu sou fã, chamado Cocos Urbanos. Rosa de Pedra está aí, e é isso, estamos gravando um clipe novo. E aí, lembrando bem da época, a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui, Tinha, sobre como era difícil naquela época a gente registrar, né? Porque tudo envolvia, primeiro, falta de grana, que você tinha que cortar um dobrado para ter o dinheiro para poder bancar, era tudo muito difícil, né? Gravar no estúdio era uma coisa muito distante, né? Hoje, com a tecnologia, a gente vê que tudo isso mudou bastante, mas naquela época era muito difícil, né? Então, às vezes, você tinha anos de banda, mas não tinha registro porque não era viável. E esse primeiro momento, eu lembro, a gente se viu muito nos shows aqui na cidade e era muito, muito interessante ver a construção da banda, né, do projeto e das ideias e a solidificação. Então, assim, cada show que eu via no intervalo de tempo, a banda cresceu muito rápido e se entendeu muito rápido, né? E aí, quando você diz que, olha, tem clipe novo saindo ano que vem, fala um pouco desse caminho de 20 e tantos anos, porque assim, a gente sabe que música é um ambiente que tem muitas saídas e entradas, a vida acontece, né? Mas estar com essas pessoas, a gente fala um pouquinho de parcerias também, porque é muito importante. Como eu falei, a Rosa começou com Cita Alves, percussão, Michelle Ferrer, percussão, Bianca Maggio, percussão, Tony Gregório na guitarra e Cibele, que era do 084, no baixo. E eu e Ângela. Aí, a primeira a sair foi Cibele, entrou Betão Tavares, né? E aí as meninas continuaram. Aí gravamos o primeiro CD, que na bateria ainda quem fez foi Wagner Tissé, que é muito importante ressaltar a importância dele nesse disco, né? E aí fomos para o segundo. Eu acho que a Rosa, ela tem uma coisa que eu acho que ela não tinha muito, assim, a gente não tinha muito isso de convidar a galera, de trazer. Eu até, depois de um tempo, gente, por que é que isso nunca existia? E também era um período que, assim, quem era que ia fazer as músicas da gente, né? Era assim, autoral, então é meu, só tenho eu para fazer, então é ela que eu vou fazer, assim. Eu acho, hoje eu já não penso mais assim. Mas acho que durante muito tempo foi isso. A gente, né, fez muito só o nosso trabalho com os que estavam. Aí saiu as meninas, aí chegou Pitomba, que deu um salto também, assim, falar, né, instrumentalmente. Pitomba, Maria, um músico que tem uma técnica, que tem uma musicalidade, que traz uma linguagem. Tanto é que se você ouvir o primeiro disco para o segundo, é outro. Tem muito... A música, a gente percebe muito a linguagem, né? Mas tudo isso também é importante e hoje nos serve para várias coisas. E aí a gente conseguiu fazer o
o Cocos Urbanos, que teve uma equipe linda. Tivemos a participação de Mestre Severino, que é um mestre que já se foi, que é de Tibau, não, de Alcaçuz, e aí teve a participação no DVD, assim, mas eu acho que a trajetória de parcerias é muito mais na questão de figurino, que quem faz é Jane Gregório, que é uma irmã minha, ela sempre esteve junto ali, assim, Larinha também, Dantas, que também estava junto com a gente nas filmagens, Gabriel, Souto. Então, a gente teve todo esse povo... Não necessariamente na parte de composição, mas ao redor, né? Para facilitar o processo. Na equipe técnica, né? Na equipe técnica. Mas a gente... Eu acho que as composições da Rosa é muito mais entre nós mesmos, assim. Praticamente, eu que fiz parcerias em outros trabalhos. Aí a gente vai dar um salto temporal aqui, que eu quero falar um pouquinho desse disco em especial do Tica, que, assim, a gente fazendo a pesquisa e ouvindo com outros olhos e com muito cuidado nas letras, tem um sentido muito importante para você, né? Ter feito e ter escrito ali. Tem. Fala um pouquinho, porque, assim, depois de muito tempo em grupo, você chega uma hora que você quer dar vazão às suas próprias vontades. Então, só fechando Rosa, né? Chegou uma hora da Rosa que, assim, já muitos... Relação, né? A gente já, todo mundo... Estava aquele momento, ninguém conseguia mais criar, ninguém tinha mais o ano, ninguém tinha... Aí, foi assim, Ângela já tinha uma carreira, e dentro de mim aquilo, né? A crença, o empoderar, o dizer, é meu também esse espaço, e eu vou ocupá-lo, né? Porque é isso, a gente vem de uma estrutura ou de uma imposta e que as formas só é de um jeito, né? E aí, no início, eu dizia, poxa, mas meu canto é diferente. Como é que vai ser? Eu não vou conseguir cantar como quem faz uma bossa nova, com a suavidade. E até que eu fui me ouvindo e fui me vendo, entendendo de onde eu estava vindo. Aí é quando eu volto lá atrás, quando minha mãe me meninava com os pontos de Jurema, com os cantos de Orixá, que é o que eu gosto. Eu gosto, não que eu não gosto de cantar, eu não me prendo, mas me vem com muita força e naturalidade e a energia mesmo, assim. Então, são crenças, né? Somos o que aqui a gente acredita. Então, eu fui criada nesse ambiente mesmo do candomblé. Aí, quando a Rosa de Pedra dá um hiato, dá uma abertura, eu me vi agora, vai se assumir ou não vai, como diz, né? E eu recebi muitas propostas, Tony Gregório e Kleber Moreira foram 2. Não, você tem que fazer, vamos falar. E foi a importância de ter pessoas que trabalham com você, que conhecem a sua história, a sua música, o seu canto, tem lugar para todo mundo. Então, mas o que é que você... Né, qual é o seu tempero, o seu molho, o seu sotaque, onde você quer. E aí eu só tenho a agradecer esse percurso, esse desbravamento, essa abertura para Tica, né? Assim... o se expor, quando você assume um disco solo, você está, né, indo para esse lugar de exposição, vamos dizer assim, se desnudar e realmente revelar 100% do que é você. E tem uma coisa, assim, o primeiro que eu fiz para o que eu escuto hoje, quem é artista sabe, né? Gente, aí você vê né? Todas as suas fragilidades e é isso. Mas você subiu no palco e deu continuidade, assim, a forma de maturar, de ter mais... Hoje eu já... No meu solo eu já subi e os meninos que estão comigo eu já tenho o olho fechado e eu posso ir, posso voltar e eles vão estar comigo. Isso é o maturamento, é o tempo, são 8 anos também. Vamos falar desse assunto que é interessante. A gente estava falando um pouquinho sobre o maturar ao ponto de perder a verdade, um processo, ou ser brutal e honesto, entregar aquilo que, mesmo que não esteja tão desenvolvido ou tão pronto, deixar um pouco essas arestas e entregar o que é possível. Isso. O Tica, ele foi gravado na pandemia, num apartamento, assim, naquela situação, pela Lei Aldir Blanc, e era eu, Tony e Kleber dentro de um apartamento, e o que é que a gente vai fazer, né? E aí, assim, apareceu, foi aprovado, vamos gravar. Assim... eu acho que eu não escuto ele nem observando técnicas. Antes da pandemia, eu tinha um outro trabalho para gravar. E chegou a pandemia e foi quando eu vi que eu tinha
outro compromisso com essa música, com esse trabalho solo. Antes de eu ir para outro lugar, eu tinha que fazer um outro acerto com os meus ancestrais, com a minha história. Não deixa de ser um pedido de licença para todo esse meu universo artístico e reverenciar a história da minha mãe, que aí é uma particularidade minha. E então, dentro tem muita coisa que hoje eu canto, quando eu percebo, muito naturalmente, para minha mãe. Ela está aí, fez 86 anos ontem, e sou grata por tudo, né? Eu sou dessas, assim. E não tem como não entregar essas músicas e sentir toda essa energia passando em cada performance, cada música dessa, né? Isso. E aí, dentro do TIC, eu botei uns instrumentais, porque também é de onde eu venho, então sempre eu gosto de ter uma música instrumental para, né, para dosar. É isso, eu acho que... Mas tem outros trabalhos vindo também, né? Um trabalho que a gente acompanhou e que é muito interessante, porque esse olhar para dentro também, mas querendo refletir fora, é o trabalho com o pessoal do Camomila Chá, toda aquela coisa dos cantos. Fala um pouquinho desse projeto especial que é tão bonito. Camomila Chá é outra relação que eu tenho. Camila Pedrassola e Juliana Furtado, são duas queridas. Desde o início do projeto me convidaram, e por essa relação também que tem com toda uma espiritualidade dentro das suas crenças. E foi assim, como diz hoje, deu match, né? A galera, assim, até hoje estamos juntas e é isso. Sempre que eu subir em qualquer trabalho, eu vou subir com todo cuidado, com muito amor, porque sou eu que vou doar a minha energia. Então, é isso. É para o mundo. O que é que eu quero, né, dentro desse caminho, desse trajeto. E aí, com as meninas, foi uma expansão. Foi Por Amor e Camomila Chá são as queridas, né? Fizemos com Escarimbó, Canto Sagrado, Escarimbó, Camomila Chá, que é um trabalho queridíssimo, assim. Mas tem outras parcerias. Ana Tomás, que é uma cantora, compositora também, né? Ela é de Mossoró, mas trabalha aqui, está aqui também. São queridas. Tem Cíntia, tem os músicos, né, que eu amo, Yuri Matias, que é outro amor na minha vida. Ave Maria, se a gente listar aqui nessa cidade... Tem uma coisa que a gente fala muito e que a gente tocou um pouquinho antes, e aí eu já vou antecipar um pouco esse papo, que é interessante. A gente está ouvindo muitas respostas diferentes e não tem uma explicação única. Cada interpretação é interessante para a gente formatar esse pensamento. Como profunda conhecedora da arte que se faz aqui, a música que se faz no Estado, você acha que tem algum elemento que conecte todas as cenas ou todos os artistas? Ou você acha que não ter uma coisa que conecte seja o nosso diferencial? Como é que você vê a arte produzida aqui? Acho que tem, não sei, realizar é uma conexão boa, né? O querer e o realizar. Por exemplo, Cristal é uma parceira, né? Eu participei do primeiro disco de Cristal, Coisa de Preto. É uma querida, temos parceria no disco da Rosa de Pedra, pronto. Só Voando, né? Que é uma composição de Cristal, Ângela e minha. E, assim, para mim é uma inspiração, como tudo, como instrumentista, como compositora, como empreendedora, o caminho que ela está levando da arte dela. Valéria Oliveira, que para mim é outro grande exemplo de artista, dessa produção que a gente fala, que o artista, né, está aí também. E, assim, eu acho que tem essa questão da internet, que dá outros acessos, né? Hoje a gente já tem vários caminhos assim de produção, de plataforma, de distribuição, de revista, de zines, de festivais. Então, eu acho que tem essa questão da internet que deixa todo mundo um pouco sabendo de tudo que está acontecendo. Antes, né, eu guardava e hoje não, tudo está ali para que todo mundo, de uma certa forma... Acho que a acessibilidade, né? Tem uma questão aí que... E, claro, aí vai um pouco dos nichos, do que cada um consome. Assim. Perfeito. Tiquinha, assim, a gente já vai encaminhando aqui para a parte final do programa, já agradecendo demais a sua presença, e agradecendo também
o Governo do Estado, os nossos patrocinadores que apoiam esse projeto, a Nacional Veículos e a Freeway, que sem eles a gente não conseguiria montar esse projeto. Gente. E como você mencionou no começo, né, se a gente não tiver quem apoie, quem entenda a importância da cultura e do registro... Isso aí já é questão política, né? Tudo isso que o artista tanto quer, né? Quer poder expandir a arte dele, quer poder viajar, quer poder dar para você o que a gente trabalha há mais de 30 anos, precisa de todo né? Precisa de um investimento, de uma produção, de apoio, enfim, precisamos de verbas para poder... Um dos maiores desejos nossos é circular. E para circular a gente precisa de investimento, e não é pouco, para dar o melhor para você, para vocês, para a gente. É isso. Deixo aqui que está saindo um clipe novo da Rosa de Pedra chamado... É isso que eu queria perguntar, já olhando para frente, 2025, o que é que se apresenta para vocês? Tiquinha Rodrigues vai estar lançando um EP novo com músicas inéditas, já traz outros sotaques e outras linguagens, mas é tudo dela, viu? Porque somos muitos, né? Vou estar retornando com o espetáculo Clenildes e Clenores, né? Onde eu estou atuando com a galera da Casa de Zoé. A Rosa de Pedra vai estar lançando um clipe, um single, que eu falei, né, Xodar, e eu vou estar lançando um clipe chamado A Bênção de Las Madres. E é isso. Caminhos abertos para todos. Produção a vapor para o ano que vem. Isso, gente. Caminhos abertos para todos, que nossos guias e mestres nos encaminhem pelo nosso melhor caminho. Obrigado demais pela participação, a gente agradece demais e vamos ficar acompanhando ano que vem essas 1000 facetas. Grata pelo convite, né, a todos que fazem o Musicast. E é isso, gente, que tem mais trabalhos como esse, programas para a gente poder falar sobre a gente. Obrigado, Tiquinha, mais uma vez. Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço.